Boa noite, professor. Joia. Estão me ouvindo bem, sem interrupção nenhuma no som? Tudo tranquilo, limpo aí para vocês? Bom, gente, vamos começar a aula então, 7h10. O pessoal que vai entrando aí vocês vão atualizando as notícias aí. Estão me escutando, gente? Tá tudo bem? Depois desse feriado. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Foram bem de feriado? Muito bem. Descansaram bastante? Sim. Bom, E você? eu descansei bastante. Tive que descansar, né? Fui obrigado a descansar. A nossa mente não para em final de ano. É muita coisa para fazer, muita coisa para acabar, né? E acaba ficando acumulado, e aí a gente tem que dar uma parada de vez em quando para recarregar a bateria, né? Aconselho vocês a fazerem isso também agora. Tem um feriadinho pela frente aí, mas usem para descansar. A gente tem tempo para estudar e tempo para descansar, né? Tem que separar bem essas esses dois estágios nossos aí. Bom, eu estou colocando para vocês aqui o nosso cronograma de novo, que houve mais uma alteração, né? Infelizmente. A gente vai ter só mais 2 aulas, né? A de hoje e a próxima. Porque na semana do dia 22 até o dia 27, vocês vão ter provas das disciplinas interativas, as famosas DIs. Então, o professor André, juntamente com o calendário docente, pediu para a gente não marcar as provas para vocês nessa semana, a aula nessa semana, vocês estariam somente fazendo as provas DIs de vocês, tá? Então, o laboratório que ia ser lá para o dia 23, ele foi antecipado para o dia 16, semana que vem. Então, o laboratório, que era para ser daqui 15 dias, passa para a semana que vem. Da matéria da disciplina, a gente tem a matéria da B2, oficial, para a gente ter como matéria de prova. E não esqueçam do seguinte, essa aula de hoje, teórica, que é a doenças odontogênicas do seio maxilar, é a penúltima aula. Existe mais uma aula que já está no AVA, que é de tratamento de infecções odontogênicas, tá? Essa aula também é da matéria de vocês, dessa disciplina. Porém, eu não vou conseguir dar para vocês teórico, por conta desse enxugamento aí das nossas atividades. E também por conta dessa pancada de feriado que teve agora na B2. A gente teve semana de palestras, feriado, depois outro feriado, a gente teve 3 aulas perdidas na B2. Então, a gente praticamente fica com pouca matéria para ser cobrada de vocês. Então, existe lá no AVA, na penúltima aula de vocês, ou alguém já... Não sei se vocês já viram, alguém já viu de vocês? Essa disciplina? Aliás, essa matéria da disciplina? Pessoal? Ainda não, professor. Maravilha, tá na penúltima aula, tá? Lá no AVA, abre lá a aula, tá lá, essa aula já disponível para vocês há cerca de 15 dias. Acho que até mais, gente, coloquei antes do feriado essa aula, para vocês estudarem já, tá? Esse tratamento de infecções. Lembrando aqui, todos que vocês estão aqui nessa aula, tá? Lembrando vocês do 4º semestre, que vocês... essa é uma matéria que continua e termina lá na cirurgia, lá no 7º semestre de vocês. Então, tem assunto que está sendo tratado aqui, gente, que não vai ser tratado lá em cirurgia. E vai ser cobrado lá também, tanto na parte teórica como na prática. Então, é importante, já falei isso para alguns alunos que eu encontrei por aí, que perguntou para mim, professor, a gente está tendo uma disciplina totalmente voltada para a cirurgia já? Sim, já. Vocês estão no 4º semestre, nada mais óbvio do que já amadurecer vocês para a profissão e principalmente para a carreira. A ideia da gente tirar da frente
toda essa carga teórica da cirurgia é para vocês entrarem em prática muito mais rápido. Então, lá na frente, vai ser só pincelado, isso, tudo que eu falei é uma coisa muito rápida, mas a preferência vai ser para entrar em prática. Então, vocês vão ter laboratórios ainda de sutura, laboratórios de extração, ok, que são parte já prática. Mas a parte teórica em si já está sendo dada. Aí depois a gente vai entrar um pouco mais profundo em extrações, manobras de extrações, alguma outra matéria um pouco mais intimista da disciplina de cirurgia, porém, o grosso já está sendo dado no quarto semestre, gente. Não pode parar de ter. Só um minutinho, gente. Entendeu, gente? Então, a disciplina, ela continua na cirurgia. Ela começa aqui para vocês, mas ela continua lá na cirurgia. Alguma dúvida disso, gente, sobre essa carga teórica que vocês estão tendo, que é uma continuação depois lá na disciplina de cirurgia? Vocês estão percebendo que é muito voltado para isso? Alguma dúvida disso? Alguém que está um pouco fora do assunto, que quer falar alguma coisa? Ou vocês estão de acordo e está tudo bem? Vocês estão acompanhando bem? Está tudo em ordem? Tudo certo, gente? Na medida do possível. Não, É maravilha. muita coisa para aprender. É muita coisa, principalmente que vocês ainda estão no quarto, né? A intenção nossa é diluir ao longo desses semestres que vocês estão evoluindo, para chegar lá na disciplina de cirurgia e praticamente migrar logo para a prática cirúrgica, né? A partir do momento que vocês estiverem na disciplina de cirurgia, todas as outras disciplinas que vão vir depois vai englobar a cirurgia. Então, vocês vão ter clínica de COI. Se vocês tiverem uma cirurgia para ser feita lá, vocês vão poder fazer. Se vocês tiverem uma clínica de COI de idoso, COI de criança, COI de pacientes especiais, vocês vão estar sempre podendo utilizar a cirurgia. Por quê? Porque aqui inaugura a cirurgia, é essa disciplina que vocês estão tendo agora, e depois lá a disciplina de cirurgia propriamente dita, que é lá no 7º semestre de vocês. E aí depois disso, gente, são 3 semestres, é 1 ano e meio, clínica geral com cirurgia. Tá? Antes disso, pode fazer? Não. A gente não tem ainda, vocês não têm ainda habilidade suficiente e carga teórica suficiente para isso. Vai inserir mais dados, vamos inserir mais teoria para vocês, mas aí já visando a parte prática, porém, um pouquinho mais lá na frente, quando vocês amadurecerem um pouco mais para a profissão. Embora eu saiba que vocês, a maioria de vocês já não é mais criança, né? A maioria de vocês já são adultos, amadurecidos para a vida. Agora, para a profissão, ainda faltam alguns degraus que a gente vai subir. Beleza? Assim vocês conseguem digerir com mais tranquilidade a disciplina. Então, junta. Qual que é o conselho que eu dou para vocês? Juntem todas essa carga dessa disciplina, deixem no arquivo lá do computador de vocês, peguem essas aulas, deixem arquivadas lá em PDF. O dia que precisar voltar nelas, vocês já vão ter essas aulas em arquivo, tá? Vocês deixam lá tudo arquivadinho. Então, quando for precisar voltar nisso, opa, o professor Ciro já me deu isso lá no 4º semestre, eu já sei. É claro que nem todo mundo sabe tudo naquele momento. Então, a gente guarda isso no computador. O professor também não sabe tudo, gente. Então, isso daí é uma coisa que a gente vai relendo e vai lembrando. Claro que quando a gente relê várias vezes, isso já fica natural. Já fica mais fácil da gente voltar naqueles flashes das disciplinas lá do 4º semestre, quando vocês estiverem lá na frente. Beleza? Esse é o conselho que eu dou para vocês. Então, entrem nisso para vocês tirarem da frente, né? Para vocês voltarem até a disciplina de cirurgia mais voltada para anestesia, para farmacologia, tudo aplicado, tá? E evitem deixar essas disciplinas, essas matérias dessa disciplina no esquecimento. Nunca, não deixem, porque vai ser cobrado lá na cirurgia. Beleza, gente? Tudo bem? Beleza. Aproveitem essa fase de vocês online, mas saibam disso. É
Quem está fazendo direitinho, ok. Eu tiro o chapéu. Quem não está, vai pagar o preço lá na frente. Isso que eu dou conselho também para vocês. Não adianta fugir agora. Lá na frente paga-se o preço. É um alerta que eu dou para vocês. Lá na frente, lá na cirurgia, paga-se o preço de estar fazendo as provas online, todo mundo colando, todo mundo vendo o gabarito de todo mundo. Então, tentem fazer sozinhos, gente. Tentem. Eu sei que todo mundo busca nota, ok, beleza, perfeito. Mas vocês são senhores do próprio destino. Faça a prova vocês. Ah, eu quero tirar nota boa, professor, beleza. Eu sei que vocês querem tirar nota boa. Joga lá no gabarito que vocês acham que deve ser que vocês façam em grupo. Porém, faça a prova no canto e veja quanto você tirou. Essa é a sua realidade. É isso que lá na frente a gente vai cobrar. Esse teu desempenho. Se o teu desempenho for bom, parabéns. Mas se o seu desempenho for mal, lá na frente aparece esse desempenho. Ninguém esconde para sempre. E a pandemia está acabando. Lá na frente paga-se um preço altíssimo, gente. É um alerta que eu dou porque eu tô lá com o pessoal do último semestre, dos últimos semestres. Eu sei o preço que eles estão pagando por causa do online. Então, vocês têm jeito de consertar ainda na vida. Então, tentem consertar isso. Chega, faz a prova online, não interessa a nota que vocês vão tirar. Para mim não interessa aquela nota online, para mim, francamente. Porém, a nota real de vocês é que vocês vão fazer quietinho ali na tua. Esconde o papel, joga fora se tirar a nota que for. Mas saibam que essa é a sua realidade. Joia, gente? Esse é o conselho nem de professor, de amigo de vocês. Para vocês entenderem que lá na frente paga-se um preço alto pela omissão hoje. Beleza, gente? Todo mundo aceitou o recado aí de boa, tranquilo. É para estudar para valer. Vocês estão numa faculdade pagando aí R$ 2.500 por mês, não dá para rasgar dinheiro. Ou dá? Será que tem gente aqui que está rasgando dinheiro? Hein, gente? Não, Se né? rasgar, dá pra mim, né? Que é melhor. Pois é, né, Valdemiro? Se tem alguém aqui rasgando dinheiro, olha, eu vou falar para vocês, tá raro hoje em dia isso. Então, valorize. Faça cada centavo da sua mensalidade vale a pena. Isso que eu falo para todo aluno. Faça isso. Vocês vão se dar bem. Beleza? Então, vamos lá começar a aula de hoje. Então, todo mundo entendeu que hoje é a penúltima aula. A semana que vem, a última aula vai ser presencial. Laboratório de Morfologia. A gente vai fazer a última aula de incisões, suturas e sinais vitais. Aquela mesma aula do laboratório lá do primeiro bimestre. Mas tem disciplina, tem matéria da disciplina ainda lá no AVA. Então, abram a aula, estudem, porque vai ser matéria da prova B2 também. Tá? Então, não esqueçam, por favor. Tá bom? Deixa eu só abrir aqui a aula de hoje, então. Todo mundo, alguém tem dúvida, gente, sobre isso? Agora é o momento de perguntar, hein, gente? Tem alguém que está perdido na disciplina aí, que está precisando de algum conselho, muita nota? Tá tudo bem aí, gente, com vocês? Dá para segurar essa bronca aí ou não? Hein, gente? Tudo bem? Dá para ir tranquilo para essa Comigo, B2? sim. Beleza, Gabriel. Mais alguém aí? Alguma dúvida? Tudo bem? Brian, Bruna, Camila, Carolina, Tudo certo, professor. Daiane, Gabriel, Gabriela, Karen, Marcel, Nataline, Tamires, Valéria, Vitória, Verusca. Tudo bem, gente? Esqueci o nome de alguém aí? Professor. Tudo certo, professor. Oi. Você tem alguma coisa, assim, tipo, pra gente estudar por fora, algo do tipo, pra gente incrementar na sua aula? Eu não vou mentir, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu tô tentando. O livro Tenho... que eu coloquei para vocês lá no começo do semestre, o RUP, não sei se você chegou a ver, Daiane. Você chegou a ver? Aquele livro que tá lá no AVA? Isso. Sei.
Você chegou a puxar ele? Não, ainda não. Então, puxa ele, estuda por ele. Entendi, tá bom. Tá? É o livro de referência dessa disciplina, tanto dessa como a de cirurgia. Ele é bom sempre estar, tipo, lendo ele, né? Pra, teoricamente, memorizar as coisas. Então, Pega minhas aulas, pega o tema das aulas, porque tá tudo lá no cronograma, os temas. Os temas tá por capítulos do livro. Então você pega, lógico que o livro está muito mais abrangente. Aqui a gente dá os tópicos para vocês, porque a gente só tem 3 horas de aula, nem isso. Vocês conseguem se organizar e estudar cada capítulo do livro. E não são todos os capítulos que estão nessa disciplina, hein? São alguns só. Dá para estudar tranquilo. tá bom, então. Obrigada, professor. Nada, imagina. Professor, Oi, pode falar, Verusca. você sabe se no semestre que vem você vai dar aula pra gente? Ixi, não sei não. Qual que é o É quinto? porque é porque a gente nunca foi na aula na laboratório de anatomia. Nunca Seria foram? legal a ideia. Não. Ah, Não, eu super entendi. quero. Vocês querem anatomia. Na verdade, a gente já teve aula de anatomia, só que como a pandemia veio, a gente nunca foi no laboratório conhecer, entendeu? Jesus, vocês nunca foram? Não. Meu Deus. Meu Deus. Vocês tiveram online totalmente anatomia? Totalmente? Sim, Totalmente. só online, totalmente. Infelizmente. Meu Deus. Cabeça e pescoço foi o Ney. E, na verdade, depois dividiu os sistemas todos, né? Aí ficou metade com o Pedro, metade com a Janaína, metade com o Ney também. Aí depois passou, falou que ia ter uma aula de reposição para o laboratório. Essa aula nunca chegou e estamos aqui. Meu Deus. É assim, a anatomia vocês já passaram, né, por isso. Mas ficou deficitário, eu entendo vocês. Teria que fazer Eu vou falar com o professor André sobre isso, para ver se a gente consegue corrigir essas coisas que tiveram da pandemia. Não é só vocês, viu, gente? Tem muita gente aí que está tendo problema também de acompanhamento, até em clínica, né, de anestesia, que não consegue anestesiar, não lembra de nervo, não lembra de estrutura. A gente pode fazer, eu vou falar com o professor André numa hora apropriada, que agora, essa parte, agora, finalização de semestre, é uma correria para todos os professores. Inclusive para o André, o professor André também, que está super ocupado nessa parte de finalização mesmo, de nota, de exame, de B2. Então acaba atrapalhando um pouco o fluxo. Mas vai abrir uma brecha lá para o ano que vem, lá para janeiro, fevereiro, uma janela boa, que é recesso de professor. E isso com certeza eu vou botar em pauta. Vocês podem ficar tranquilos que isso daí eu sempre bato nessa mesma tecla, que está faltando alguma coisa para complementar para os alunos. E provavelmente o que eu colocar para eles lá não é só vocês, tem bastante sobre farmacologia, anestesiologia, precisa pegar pesado isso daí também com os alunos, porque muita gente está vindo sem essa bagagem e chegando em 10º semestre assim é complicado, é preocupante. Então a gente vai tentar fazer alguma coisa, né? Não prometo para vocês uma solução a curto prazo, mas com certeza vão abrir janelas aí nas disciplinas que a gente pode até dar uma retomada nisso. Descer em laboratório, a gente pode entrar em cirurgia já descendo em laboratório. Antes de entrar mesmo propriamente em cirurgia, a gente faz uma clínica não, mas um curso mesmo dentro da cirurgia, mais um curso de anatomia, voltado para a cirurgia, claro. Mas a gente faz pescoço e cabeça. Podemos ir para lá fazer isso. Podemos pegar uma outra disciplina também de anestésio, de fármaco, e também voltar um pouquinho para laboratório. A gente pode voltar lá, como anestesiologia, nervos, a gente pode ir para lá também. Então, dá para a gente fazer isso nas disciplinas. Isso eu garanto que dá. Agora, voltar lá com a carga toda, eu acho difícil, viu, gente? A carga horária que vocês tiveram é aquilo mesmo, ponto final. Mas nas disciplinas, isso dá para fazer. Dá para a gente inserir aí como se fosse um mutirão, né, de ajuda para vocês aí para retomar isso pós-pandemia. Porque realmente vocês não tiveram, vocês estão no 4º semestre, né? Vocês pegaram a pandemia mesmo, 2 anos. Infelizmente. É complicado, viu? Bem complicado.
Mas vamos tocar aqui, gente. Vamos tentar minimizar pelo menos essa parte de densa, teórica de cirurgia, vocês estão tendo numa hora apropriada. Imagina se tivesse essa disciplina, aliás, a disciplina de cirurgia também online, como já tiveram. Tá? O sétimo, o sexto, sétimo, oitavo, nono. Eles tiveram a disciplina de cirurgia online. Então, ainda dos males o menor, dá para salvar ainda a alma de vocês. Tá bom, gente? Não se preocupem. Mas tem gente pior, pensa nisso. Se vocês estão aí com esses problemas, pense que tem gente pior. Sempre. Mas vamos minimizar. Bom, gente, então vamos falar sobre doenças odontogênicas, uma aula gostosa hoje. Tem uns exemplos aí meus, cirurgias. Trouxe uns exemplos aí de centro cirúrgico, bacana também. E vamos conversar um pouco sobre o que aflige a maioria de vocês quando se faz dentes superiores, quando faz extração de dentes superiores. A pergunta que não quer calar, professor, vai dar comunicação ou não? É a pergunta que a gente mais escuta em clínica, é a pergunta que a gente mais... É o que mais o aluno teme, né? Então, se vocês tiverem um pouquinho só de conhecimento anatômico, um pouquinho só de senso prático de interpretação radiográfica, vocês não caem em erros. Vocês vão fazer um planejamento baseado no que vocês aprenderam. Então, a gente sempre deixa uma margem de segurança muito grande para vocês. Tá? Professor, eu posso fazer esse tipo de cirurgia? É claro que quando vem com a radiografia, a gente consegue uma interpretação melhor. Mas a gente sempre deixa uma margem de segurança até mesmo para vocês. Quando a gente vê que aquela cirurgia é um pouco arrojada, que é um pouquinho avançado para o nível de graduação. Se der comunicação, o professor está lá e resolve. Como eu já resolvi na semana passada um problema lá na clínica que teve um paciente que teve uma comunicação bucosinusal e eu fui lá e consegui resolver. Mas foi programado? Foi. Foi tudo foi medido? Foi. Foi planejado? Foi. Então, acontece. A gente fez porque precisava, né? Mas, se evitar é melhor? Dá para evitar, porque às vezes a gente não está com material suficiente na mão para resolver uma comunicação. Mas, felizmente, a faculdade tinha o material, a gente conseguiu resolver, o paciente está bem. E aí, cai para vocês um paciente com problemas de comunicação bucosinusal. Como resolve isso? A gente vai ver detalhe de cada situação, tá? Mas antes de entrar nesse detalhe, uma pequena revisão anatômica da coisa. Você sabe que o seio maxilar, ele fica proeminente e mais íntimo com os dentes da região superior de pré-molares para trás, tá? Canino para frente, a gente não tem comunicação com o seio nasal. Canino para frente, a gente tem, o seio maxilar. Canino para frente, a gente tem comunicação com o seio nasal, tá? Com a cavidade nasal. Então, pode cair um canino no seio maxilar? Não. Pode cair um central no seio maxilar? Não. Agora, um pré-molar pode? Pode. Um molar pode? Pode. Tá? Então, por quê? Porque aqui, exatamente, aqui a gente tem o quê? O pilar. O pilar canino, tá? Ele é dividido. Então, a gente tem a parte anterior do pilar canino e a parte posterior que começa o seio maxilar. A parte posterior do seio maxilar, juntamente com a parte anterior da cavidade nasal, forma o Y, aqui tem um Y invertido de N's, tá? Essa estrutura vocês já estudaram lá em propedêutica com a professora Lígia, né? Se eu não me engano. E vocês tiveram essa estrutura anatômica lá evidenciada. Então, tudo que é de pré-molar para trás tem envolvimento íntimo com o seio maxilar. Aqui é a nossa bolinha do seio maxilar. Pô, para que serve o seio maxilar, professor? Tem várias teorias, tá? Algumas são escabrosas, não precisa decorar, mas as mais com sentido eu coloquei para vocês aqui, tá? Primeiro de tudo, ele filtra o ar que a gente puxa da atmosfera, né, do ar que a gente vive, pro pulmão. Se você tem um filtro natural, você tem aonde filtrar. É como se tivesse um acumulador de bactérias.
E esse acumulador de bactérias é o seio maxilar, que pode estar se defendendo ou não. Se estiver se defendendo, você não tem nada, o corpo mesmo reabsorve, combate essa bactéria e acabou o problema. Agora, se você tiver uma imunossupressão, uma deficiência no seu sistema imune, o que acontece é que você pode promover a ter uma sinusite. Você pode ter sinusite causado pela poluição atmosférica, por bactérias no ar. Tá? Por quê? Porque fica retido no seio maxilar essas partículas. Tá? E também é uma região aérea, ou seja, uma região de cavidade onde não existe osso, não existe uma estrutura pesada, tá? Que é mais ou menos a próxima... Opa, acho que travou aqui. Aí. Que faz com que diminua o peso do crânio. Tá? Então, principalmente eu que tenho essa cabeça que parece uma jaca grande, esses espaços tiram o peso do crânio. Tá? Não é só aí que a gente tem esse espaço. A gente também tem no seio frontal, nos seios etimoidais, concha nasal superior, média e inferior. A gente tem esses espaços aéreos que diminui o trabalho dos músculos do pescoço. Poxa, professor, então é para isso que serve também essas cavidades no crânio? Sim, essas cavidades são só ar. Só entra ar e fica lá dentro alojado. Tá? Então diminui o peso do crânio em cerca de 1% do peso. Pô, é uma coisa insignificante, né? Porque a caixa craniana é pesada? É. Mas imagina só, se fosse tudo osso, essas regiões. Então ia ter muito mais esforço dos músculos do pescoço, que você sabe que são os infra e os supraioides. Vocês estudaram isso na anatomia, mesmo que seja online, vocês tiveram isso lá com os professores. Então, diminui o peso do crânio. E outra particularidade também de função do seio maxilar, ajuda a aquecer o ar. Por quê? O ar atmosférico é uma temperatura um pouco baixa. Se a gente fosse respirar o ar atmosférico na temperatura que está hoje, por exemplo, uns 18 graus, 17 graus aí fora, que é um ar frio, a gente congelaria os nossos pulmões, tá? Nossos pulmões congelariam. Então, a ideia é que quando entra no seio maxilar, além de promover o filtro dessas bactérias, ele aquece o ar e aí sim ele joga para o pulmão já um ar mais aceitável, um ar mais aquecido, que não congela os nossos brônquios. Tá? Então, essa é a ideia da função do seio maxilar. Por isso que tem muito estudo sobre isso. Tá? O desenvolvimento, quando que se origina o seio maxilar? Né? O primeiro osso dos seios da face a se desenvolver é ele. Então, quando você está sendo originado lá na barriga da sua mãe, lá na embriologia, lá na fase fetal, o primeiro seio que se forma da face é o seio maxilar. Depois vem o seio frontal, seio etimoidal, seio esfenoidal, aí vem os outros seios. Mas o primeiro é o seio maxilar. Tá? Quando a gente nasce, já no nascimento, a gente já tem um seio já considerável. O tamanho normalmente é de 2 de diâmetro por 1 de altura por 1 de profundidade. Pô, já é uma caixa já considerável. O formato, depois que a gente cresce, vira uma pirâmide, piramidal, que a gente que tem um conceito mais a nível geométrico, tá? É uma pirâmide. E o que acontece? Com o passar do tempo, quando você eventualmente possa estar vindo perder um dente, ou já perdeu um dente, ele aumenta seu tamanho. Tá? Então, ele não fica no tamanho que a gente nasce. Ele pode pneumatizar. Ah, professor, eu conheço gente que já tirou molar e teve que colocar implante, só que não tinha altura para colocar o implante, porque o seio maxilar aumentou o tamanho dele. Sim, ele pneumatizou. E aí a gente precisa fazer uma cirurgia para aumentar, para elevar o assoalho do seio maxilar. Então a gente consegue colocar osso nessa região, ganhar em altura, para depois a gente inserir o implante ali. Tá? Essa é a ideia do que acontece quando se perde um dente precocemente. O tamanho do seio, ele modifica.
ele aumenta. E a direção que ele percorre é sempre para osso alveolar. Sempre, gente. O seio maxilar sempre vem para osso alveolar. Sempre. Alguma dúvida nessa localização anatômica de vocês? Onde que é o osso alveolar? Todo mundo tá entendendo isso? Tudo bem, gente? Preciso dar uma voltada na anatomia aqui para entender isso ou posso prosseguir? Essa parte aí Por tá de boa, favor, cara. professor. Tá, vamos voltar então aqui rapidinho na foto da anatomia. Eu explico para vocês isso. Aqui, ó. Aqui é o seio maxilar, tá? Se por acaso vocês perderam o primeiro molar, o segundo molar, o que acontece? Essa linha vermelha, ela aumenta. Ela vem caminhando pro osso alveolar. O osso alveolar, ele fica aqui, ó, tá? Entre a coroa e a raiz do dente. Então, aqui é o osso alveolar. E aí ele se prolonga, ele pneumatiza. Então, ele acaba aumentando esse vácuo aqui dentro. Ele aumenta essa perda óssea aqui. E aí você não consegue colocar implantes aqui nessa região. Porque não tem mais osso. Tudo que tem lá dentro do seio maxilar é um vácuo. Tá? Como eu falei para vocês, só serve para filtrar, para diminuir o peso do crânio, para a gente conseguir aquecer o ar, para jogar para o pulmão. Isso, para isso que ele serve, para isso que ele está aí. Perfeito? Agora deu para entender? Deu para enxergar melhor isso? Sim. Sim, professor. Maravilha. Isso é importante vocês entenderem, porque já já a gente vai perguntar algumas coisas para vocês. Bom, então, existem algumas infecções dentárias que pode estar passando, que pode estar associado a alguns problemas em seio maxilar, tá? Que é aquela estrutura que eu já falei para vocês. Então, se tiver micro-organismos, se tiver algum dente lesionado, algum dente infeccionado, pode estar sendo relacionado com uma sinusite, pode estar relacionado com pus dentro do seio maxilar, irritação do seio maxilar. Tudo isso vocês já estão cansados de saber. Quem não teve uma sinusite aqui? Quem não teve? Eu já tive uma sinusite, vocês já tiveram, ou já souberam de vizinhos, ou souberam de mãe, de pai, de namorado, de irmão. Então, todo mundo já teve uma sinusite ou conhece alguém que já teve. É uma dor horrível. É uma dor que não cessa a analgésicos. Vocês já tiveram? Alguém já teve dor aqui? Já teve sinusite? Eu tenho. Você tem. Quem que é? O Brian? Não, Gabriel. Você já teve, Brian? Ô, Gabriel, e você já conseguiu a dor? Me explica um pouquinho como é que é essa dor aí pro pessoal. Então, normalmente, mano, é na parte da testa aqui, pegando o nariz inteiro, mas não para de jeito nenhum aqui na Não parte da para, né? frente da testa. Você já chegou a tomar algum tipo de medicação para parar? Já também, mas não resolve muito. Não resolve, né? Tem caso que a pessoa tem que ser internada. Uhum. Eu Eu já nunca cheguei precisei, não. eu já cheguei para a dor era tão grande na sinusite que eu não reconheci e eu acabei indo para o hospital achando que era meningite. E aí eu cheguei no hospital e ainda falei pro médico, olha, eu ainda cheguei com o diagnóstico, aquela maldita ideia de que a gente quer se diagnosticar. Eu cheguei, olha, eu tô com meningite. Aí o médico falou pra minha cara, você não tem cara que você tá com meningite, mas tudo bem, vamos fazer os exames. Aí fez líquor, fez coleta do líquor, que é terrível. Aí o último exame que foi feita a panorâmica e meu seio estava velado de pus. Daqui a pouco eu vou falar isso que é esse velamento do seio. Mas é sinusite. Foi diagnosticado de sinusite. Aí eu tomei Buscopan na veia, como de sempre, né? Fomos lá, tomamos antibiótico e liberaram. Estava bem melhor, no segundo dia já estava bem mais tranquilo. Mas é uma dor incessante, gente. É uma dor que não para. O paciente chega relatando no consultório que quer dar um tiro na cabeça. Então, é uma dor, uma infecção grave, tá? Se não for tratada, causa alguns problemas que eu já vou falar já já também. Então, olha só, voltando àqueles assuntos lá, lembra das aulas passadas sobre algumas infecções e as regiões de predileção dessas infecções. Olha o tamanho dessa infecção e com canal tratado, né? Pode ter sido um canal tratado agora, né? E está tentando diminuir o tamanho da lesão. Então, você tem a causa, a cárie, e depois uma infecção generalizada, que pegou 2 dentes aqui, tá? Que pode estar até condenando os dentes, tá? E aí você tem as bolsas periodontais, que aqui já existe até uma bolsa periodontal grande,
que já está até comunicando o pulso para dentro da boca. Então, são regiões sensíveis, né? São regiões que a gente tem umas infecções aí a nível alarmante. Vocês notem que o canino aqui é o último, hein, gente? Olha só como aqui já está começando a invadir já o pré-molar. Então, começou em dente anterior, comunicou lá com o dente posterior, provavelmente vai pegar seio. Então, tem que tomar bastante cuidado com esses dentes anteriores também. Então, a continuidade, as vias de propagação sempre é cárie, polpa, periápice e os espaços que ele vai encontrar. Lembra daqueles espaços que a gente estudou nas aulas passadas aí com vocês, de infecções, tá? Espaços de predileção de infecções. E a via sanguínea, pela via venosa, a gente vai ter uma trombose do seio cavernoso, tá? A gente vai ter o sangue mais coagulado no seio cavernoso, na parte do seio. E arterial, a gente vai ter bacteremia. Aí isso daí é um problema, porque espalha pro corpo. Se você tiver uma bacteremia a nível sistêmico, você tem que ser internado na hora. Você está à beira de um choque sepse. E se tiver um choque sepse de alta bacteremia, você está correndo risco de vida. Então, é muito grave, tá? Se a gente tiver uma infecção de origem odontológica para seio. E aí ele vai escolher qual que é o melhor lugar para sair. Vestibular, não sei, lingual, talvez, apical, é a região que mais ocorre sinusites. Se escolher apical, gente, a chance de ter uma sinusite é altíssima. Que a maioria dessas progressões de lesões, elas vão para apical. A grande maioria, tá? Principalmente em canal maltratado, ou com problema de oclusão, com problemas de toque precoce, quando fecha a boca, rangimento, bruxismo, fraturas. Então ele vai para apical e aí consegue pegar o nosso seio maxilar, tá? As alturas variam um pouco. Se for por cima do músculo, ok. E se for por baixo? Então tem todas essas tendências de ocorrer numa progressão de lesão. Olha que interessante aqui. Se for vestibular, ok, é fácil de tratar. Não pegou o seio, olha onde está o seio, está aqui em cima, né? Então ele transbordou para vestíbulo, perfeito, vamos drenar. Palatino também não pegou seio, perfeito, ele escolheu um caminho que é fácil de tratamento, né? Intrabucal, né? Agora intrabucal, olha só, ele pegou por baixo do músculo e extra por cima do músculo. Até agora não afetou seio. E quando afeta o seio, aí a gente tem as infecções, os abscessos. Olha só esse abscesso palatino, olha o tamanho da lesão, né? Ele escolheu a região apical para drenar, só que não conseguiu drenar, ele se escondeu para dentro do osso. Então essa secreção, esse pus tem algum caminho para ir. Só que saibam disso, essa secreção é lotado de restos celulares. E nesse meio de restos celulares tem bactérias. Tem bactérias anaeróbias, que é o pior, que não gosta de oxigênio. Se você for combater uma bactéria dessa com antibiótico, é a mesma coisa que você dar um tiro de uma espoletinha no exército. Não adianta. Tem que ser o tiro de canhão numa formiga e você não consegue acertar. Só com, às vezes, cirurgia. Tem que tirar todo esse abscesso daí. Tá? Outro abscesso aí que saiu para o vestíbulo, mas também já entrou em apical. Tá? Então a gente tem que ver radiografia, interpretação radiográfica para isso. Olha só que interessante, a gente tem aqui uma tomografia, um corte tomográfico, um corte axial de baixo para cima. Olha o que nós temos aqui dentro do seio maxilar. Um dente, tá? E aí o outro seio já está começando a velar. Então isso é comprovação científica, não sou eu que estou falando, que quando um seio maxilar está velado, quando ele está tomado, tá? Quando tem secreção, o outro seio se comunica, gente. O outro seio pode velar também. Não é porque o lado direito está velado que o lado esquerdo não vai velar, que não vai tampar de secreção, tá? Esse conceito de velar, essa nomenclatura, é quando entra a secreção no seio maxilar. Ele vela, ele fica radiopaco, tá? Olha só, aqui está radiolúcido, né? E aqui está radiopaco, tá? E aí tem um dente aqui dentro no meio ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém com o microfone aberto. Alguém quer falar?
Não, né? Então, entendam isso. Ó. Aqui radiolúcido, não está velado ainda, parcialmente velado. E a parte aqui está radiopaco, já com o dentinho lá dentro, totalmente velado o seio maxilar. Tomado de secreção. Tá? E quais as formas da gente ver isso? Existem várias formas. Se não tiver um tomógrafo lá onde vocês estiverem trabalhando, ou na região, uma radiografia convencional panorâmica com seios paranasais, a gente consegue ver. Olha só, um lado velado do seio maxilar e o outro lado não. Então, o radiolúcido tá ok, mas olha só como tá velado esse lado aqui. Olha isso aqui, ó. Agora na tomografia computadorizada, a gente consegue ver o velamento perfeito, o velamento de um lado e o velamento do outro lado não, tá? Vocês conseguem ver essa estrutura aqui em cima? Não é o olho, tá, gente? Aqui é o seio frontal, tá? Isso aqui é o seio frontal do osso frontal. Então, esse seio frontal, ele também pode estar acumulando pus, que é mais próximo, é perigosíssimo, porque é mais próximo da calota craniana. Então, pode ser relacionado, às vezes, a algum abscesso cerebral. Muito próximo, tá? E aqui é a órbita, né, gente? Aqui é o olho, né? Não se confundam aí. Aqui os outros seios etimoidais, tá? O seio etimoidal. E aqui as conchas nasais, tá? Concha nasal superior, média e inferior, tá? Então, essas conchas nasais também acumulam pus. Por isso que a comunicação é de um lado para o outro. Porque todas as estruturas se comunicam internamente. Olha outro exemplo aqui, uma ressonância magnética, uma RM. A ressonância magnética ela é mais ainda definida. Ela consegue pegar estruturas de tecido mole na ressonância magnética. Enquanto a tomografia pega osso, a ressonância pega tecidos moles. Então, olha o velamento total do seio maxilar. Quanto lá, esse aqui é o lado esquerdo, o lado direito, radiolúcido. Né? Bem radiopaco, é bem característico. Esse paciente está tendo sinusite. Tá? Então, isso é fácil de identificar. Quando vocês pegarem a panorâmica agora de um paciente lá na clínica, olhem o seio maxilar. Sempre, olhem, sempre. Vejam se não tem nada no seio maxilar. Porque se tiver, às vezes algum tipo de cirurgia é inviável. Algum tipo de cirurgia ele não pode ser feito. Porque pode estar com baixa imunidade esse paciente. Com muito pus, velamento de seio maxilar. Beleza? Então, olhem sempre isso. E a propagação disso, né? Agora a gente falou um pouco dos exames e a gente tem umas propagações dessas lesões dentro dos seios paranasais. Só para a gente ainda tocar um pouco na anatomia, né? Seios frontais, seios etimoidais e aqui as conchas nasais inferior, concha nasal média e concha nasal superior. E aqui os seios maxilares, tá? Então tudo isso aqui é percorrido por pus, gente. É um grande labirinto. Tá? E tem ligação, gente, tem ligação, tá? Tem ligação com o lado direito e o lado esquerdo. Então, se tiver velamento de um lado, consequentemente, o outro vai velar também. Isso tudo é interligado internamente. Pasmem vocês, tá? Ah, mas eu tô tendo velamento só do lado esquerdo, eu preciso ver o que é. Perfeito, se deixar lá, vai velar o lado direito também. E o que acontece quando você tem isso velado? Você perde todas aquelas funções que o seio maxilar podia realizar. Fora que você está alojando bactérias anaeróbias, que vai cair na sua corrente sanguínea via sangue arterial. E aí você pode promover um choque sepse. Então, se deixou um dente infeccionado na boca do paciente, seu planejamento foi errado, você foi para as férias, acabou seu semestre, virou semestre, a responsabilidade é sua. Né? Então, tem que falar antes, professor, esse paciente aqui está com dente infeccionado. Não tá tendo tempo hábil da gente fazer a cirurgia na clínica, ok, a gente vai dar um jeito. Mas não pode, é uma responsabilidade muito grande de vocês, tem que informar a gente. Ou na clínica de vocês, quando vocês forem informados. Não dá para deixar dente infeccionado. Mais um motivo de vocês convencerem os pacientes de vocês a realizarem uma cirurgia de extração, caso esse dente tenha realmente que ser extraído. Tá? Fulano de tal, seu dente pode vir a ter uma infecção grave a nível de seio maxilar e pode comprometer nível sistêmico. Tá? Isso é de peso. Claro que a gente não vai falar dessa forma porque o paciente não vai entender, mas se você for mais resumido, falar para ele que isso vai espalhar para o corpo. Ponto final. Tá? Eu já contei a história do menino lá, o São Paulino lá, como é que é o nome dele, rapaz?
O Pato, já contei a história do Pato para vocês, não contei? Do Alexandre Pato, jogador de futebol. Então, é a mesma história, né? Então, pra vocês terem uma ideia de como a coisa acontece. Então, não deixa isso para depois, faça hoje, tá? E aí, a sinusite, ela fica alojada, fica lá dentro do seio maxilar, dependendo, tá, do tipo de sinusite que você tem lá, você tem a perfuração ainda da parede do seio. Essa parede do seio pode sim transmitir de um lado para o outro, pode sim comunicar o seio maxilar de um lado para o outro, como eu falei para vocês. A ideia é essa, quando vela um lado, o outro também vela, por causa dessa perfuração na parede do seio, tá? E as de origem dental, né, mais propriamente de raízes de dentes, é mais comum em dente 7, 6, 8, 5. Olha só, o segundo molar superior, tá, é maior do que o primeiro molar superior, do que o terceiro molar e do que o segundo pré-molar, tá? Essa é a ordem de grandeza. Sempre o segundo molar superior é o que tem maior probabilidade de sinusite, seguido pelo primeiro molar, seguido pelo terceiro e seguido pelo segundo pré, tá? Essa é a ordem de grandeza de maior número de infecções de sinusite. Então, professor, você está falando que as raízes do segundo molar são responsáveis pela maioria das sinusites? Sim, estou afirmando isso para vocês. E não sou eu que estou falando, são pesquisas. Quais são as causas maiores? Raízes fraturadas, dentes no seio maxilar, lá dentro, tá? Agora, essa relação íntima é sempre lá atrás, né? Sempre nos molares. Vocês perceberam que os 3 maiores números, só voltar aqui para vocês relembrarem, ó, os 3 maiores números de dentes envolvidos são os molares, são os dentes posteriores, né? Então, esse contato é íntimo. Vou mostrar para vocês já já. O que promove essa distribuição, essa infecção dentro do seio maxilar, tá? Aí você pode ter um monte de razão. Você pode ter fragmento radicular. Na aula lá de cirurgias parendodônticas, a gente falou sobre isso também, né? Que alguns maus tratamentos endodônticos pode causar até comunicação com o seio maxilar. Tá? E a gente vê muito mau tratamento em molar, por incrível que pareça, porque é o mais difícil de tratar. É o que tem mais problemas para se tratar, né? E aí a gente tem algumas infecções se alastrando. Olha só que interessante, né? Os dentes posteriores, tá? A gente está falando aqui em primeiro, segundo molar. Olha a continuidade dentro do seio maxilar dessas raízes. É um contato quase que milimétrico, tá dentro do seio. Então, a hora que a gente tirar esse dente, pode haver uma comunicação? Sim, é afirmativo. Isso ocorre mesmo. Cabe a gente fechar isso, né? Ah, eu fiz uma extração de pré-molar, comunicou? Pode acontecer comunicação também, tá? O pré-molar é um pouquinho mais longe, olha só, aqui tem uma raiz, né? Para quem tá aí atento aí no olho, tá afinadinho, ó, tem uma raiz residual aqui. Mas olha a distância do seio, é bem grande. Agora, olha o pré-molar como é grande com a raiz e já tem um contato quase que dentro do seio maxilar, tá? E aqui é o seio, isso aqui é um cadáver, tá? É um cadáver que pegaram uma foto, pegaram uma foto de livro, aqui está o livro do lado, depois vocês pegam aí a referência, estudem, e aí você tem o contato íntimo com o seio maxilar. Olha agora esse tipo aqui de fotos, isso aqui já é paciente, tá? Através de artroscopia. Essa artroscopia a gente coloca dentro do seio maxilar e vê o assoalho. A gente entra pelo teto, aqui é uma entrada pelo teto, tá? Uma cirurgia artroscópica, e a gente consegue ver, olha a disponibilidade das 3 raízes dos molares. Olha que interessante. Então, gente, é contato íntimo mesmo. Está lá dentro do seio. Então, qualquer tratamento que for mal realizado em molar, vai contaminar seio. Vai sim. É afirmativo isso. Tá? Aí, mais uma revisão. Vocês já viram, né? Então, a infecção, o caminho, tá, da propagação dessa infecção é cavidade do crânio e o encéfalo. Vocês querem isso para o paciente de vocês? Não. Então, uma simples sinusite pode afetar o cérebro? Sim, pode. Lembre daquela aula de complicações trans e pós-cirúrgicas. Uma das infecções mais graves de via ascendente, vocês lembram disso?
é o abscesso cerebral. E ele nasce de uma sinusite. Ninguém aqui tem um abscesso cerebral se não tiver uma sinusite antes. Agora, a causa da sinusite pode ser vários tipos de causas. Uma delas é dente. Uma delas é odontogênica. Se você teve um mau tratamento, se você jogou um dente para dentro do seio, pode ocasionar uma sinusite nesse paciente. Tá? Os sintomas clássicos de uma sinusite: dor de cabeça, alteração de olfato, sinais sistêmicos. Aí você tem alguns tipos de infecções espalhadas pelo corpo. O paciente vai ter no seu hemograma algumas células em destaque, tá? O leucograma, principalmente a série branca, tá? O número de leucócitos vai estar lá em cima, tá? E a faringe desse paciente vai estar congestionada, tá? Ele mal consegue respirar, tá? Você tem uma disfagia, uma dispneia, tá? Que é um dos sintomas também que são relacionados à sinusite maxilar. A pele, alterações de pele, tá? Mole, quente, vermelha na região. Presença de dor. Como aí o Gabriel falou e como eu relatei para vocês, algum de vocês já tiveram, a dor não cessa. Se vocês tomarem uma caixa de paracetamol, não vai adiantar, tá? Ou é na veia, às vezes na veia não adianta. A dor é incessante. A gente abaixa a cabeça da vontade de nem levantar da cama, de tanta dor que você sente. Parece que a cabeça pesa uns 400 quilos. A cabeça fica pesada, o olho fica pesado. A gente mal consegue abrir o olho, né? Então, é incessante mesmo. Para quem teve, já sofreu esse tipo de problema. Bom, quando a gente pega uma radiografia, né? Quando a gente está analisando uma radiografia e vocês estão analisando a grosso modo, né? Claro, o seio maxilar, porque a primeira coisa que a gente vê numa radiografia é dente. Infelizmente, até a gente que já está na profissão um pouco de tempo, aí só uns 20 anos, que a gente não pode falar muito quantos anos a gente tem de formato, senão fala a idade, né? Mas eu não tenho problema quanto a isso, eu sempre falo para vocês, eu sou velho mesmo, tenho 45 anos, mas os 20 anos que me trouxeram até aqui de profissão, a gente vai ver dente, né? A radiografia panorâmica chega para a gente e fala, pô, quero ver o dente. E a gente esquece do principal, que são os seios paranasais, né? E a primeira evidência de que tem alguma coisa errada no seio maxilar é o espessamento das paredes do seio. Calma que eu já vou mostrar isso para vocês. E aumenta a radiopacidade, como eu mostrei no velamento, tá? E a radiografia panorâmica, com certeza, é a de predileção da gente. Quando a gente vai diagnosticar uma sinusite, você não vai falar para o cara fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética. Por quê? Uma tomografia, o cara vai gastar uns R$500 para você ver sinusite. Gente, concorda comigo. Para você ver uma sinusite, não precisa de uma tomografia. Vocês já viram isso nessa aula. E uma nem tem por que perguntar isso para vocês. Mas uma ressonância magnética, para quê? Né? Como eu já vi pedidos dos alunos para fazer uma ressonância magnética para diagnosticar uma sinusite, eu vou estar divertindo vocês aqui agora. Não precisa. Faça uma panorâmica. O pedido de uma panorâmica simples, tá? Vai vir fácil para vocês interpretarem. Olha só, uma panorâmica. Essa radiografia aqui é uma panorâmica, chegou na sua mão. Claro que aqui, vamos dizer, é uma tomografia corte coronal, perfeito. Porém, uma panorâmica que pegaria toda essa região aqui, ó. Tá? Olha o velamento aqui do seio. Vocês conseguem ver agora, depois de tudo isso que eu falei para vocês, o velamento do seio? Essa radiopacidade no seio maxilar? E o outro não, o outro é radiolúcido. Alguma coisa está acontecendo com esse paciente, ele está tendo uma infecção, uma sinusite. Conseguiram entender isso, pelo menos, gente? Tudo bem? Sim. Sim, professor. Joia, isso? Então, tá tranquilo. É fácil de entender isso, não é tão difícil, né? Não é tão traumático isso. É visual, né? Então, você tem um velamento do seio direito aqui, ó, totalmente. Tudo cheio de secreção, pus, bactéria anaeróbia, tá? E aí, a gente pode ter alguns casos que a gente tem que levar para cirurgia. Ah, professor, eu tenho um caso aqui de sinusite que não foi solucionado, o pus ficou no seio maxilar, o velamento foi constatado a longo prazo, o paciente apresentou já no ato velamento, depois de um mês velamento, depois de 6 meses velamento, vamos ter que entrar com alguma cirurgia, tá? Então, a gente faz o acesso. O acesso, normalmente, gente, é mais alto. O acesso é depois da gengiva inserida,
tá? Olha só, aqui a primeira lâmina, né? A primeira incisão que a gente faz é acima da gengiva inserida, mais ou menos 3 milímetros, para você ter região de sutura, porque vocês estão aprendendo isso, que essa gengiva inserida aqui é extremamente o quê? Queratinizada. Essa gengiva aqui é extremamente dura. A gente não consegue suturar essa região. A gente sutura acima dela, tá? Que é uma gengiva livre. Aí essa gengiva livre, ela estica, tá? Então a gente consegue suturar. Então a incisão é 3 milímetros acima da gengiva inserida. Aí você já tem acesso ao seio maxilar. Lembrando que o seio maxilar, gente, tá? É do canino para trás, tá? Então aqui já começou a incisão, tá? O canino tá aqui, tá? E o pré-molar para trás. Então a gente faz daqui para cá. Vamos levantar aqui para vocês verem, ó. Aqui é a mesma cirurgia, tá? O canino tá aqui, os molares para trás. Olha o acesso, tá? Então a gente acessou aqui o seio maxilar. Aqui é o nível ósseo do seio maxilar. A gente tem certeza que o seio maxilar está aí. Perfeito? A gente abriu. Deixa eu só voltar aqui um slide. Aqui a gente fez uma osteotomia. Desgastou. Essa cirurgia não é minha, tá, gente? Essa cirurgia que eu peguei de um livro. Porém, é interessante a gente observar as técnicas, né? Então, aqui é uma osteotomia. Abriu-se uma janela e entrou para dentro do seio maxilar, tá? O seio maxilar esvaziado, tirado todo o pus, toda a contaminação lá de dentro. Só que o que tinha lá dentro? Uma raiz de algum dente, provavelmente terceiro molar, porque o paciente tem todos os dentes aqui, né? Foi feita uma cirurgia de terceiro molar, e aí essa raizinha ficou lá dentro. E aí começou a dar sinusite no paciente, e aí teve que se abrir e tirar essa raiz lá de dentro. Poxa, e como é que a gente pode fechar essa fístula, né? Porque você vai ter uma comunicação, né? Caso tenha uma comunicação, existem alguns recursos para a gente fazer uma cirurgia. A oclusão com bola de Bichat, um retalho rodado palatino ou um retalho vestibular. Inclusive, esse do uso do corpo adiposo de bochecha para fechamento de comunicações atrás é do professor de vocês, está na literatura, depois vocês procuram esse artigo. Esse artigo é meu, foi publicado lá em 2017, tá? Na revista da PCD, sobre o uso da bola de Bichat, que todo mundo quer tirar. Todo mundo quer ficar bonitinho, todo mundo quer ficar com o rosto fininho. E eu sempre estou na contramão. Eu aprendi uma coisa com meu pai. Sempre a gente faz o quê? Quando é unânime a opinião, a gente tem que remar contra. Porque alguma coisa tem contra. Alguma coisa de bom tem no contra. E eu sempre fiz isso na minha vida. Sempre fui no contra. Tá? Se todo mundo está falando, eu quero fazer bichectomia, eu quero fazer, né? Beleza. Mas eu quero saber para que serve essa bola de Bichat. E eu fui pesquisar. E aí eu descobri que essa bola de Bichat serve para um monte de coisas. E o pessoal vai lá, tira e joga fora, né? Então, esse artigo meu fala sobre isso. Não consegui ainda terminar esse tipo de pensamento, mas o que eu quero provar logo, fazer alguma tese, algum trabalho em cima, é sobre o que acontece a nível de 10, 15 anos, depois de uma cirurgia de bichectomia. A gente não tem ainda uma perspectiva a longo prazo, porque a gente não tem ainda os pacientes para isso. Mas é sabido que começa a ter um pouquinho de problema a nível de musculatura. O que a gente sabe é que o músculo, a pele começa a perder um pouco de suporte e começam a aparecer as rugas. E aí acontece aquelas reposições de gordura, que a gente está escutando falar já em cirurgia de reversão de bichectomia. Já tem alguns pacientes já tendo esse problema. Então, a longo prazo, pode causar um problema sério. Mas esse artigo não está dizendo isso ainda. Esse artigo está dizendo para que serve essa bola de Bichat para tampar essa comunicação bucosinusal, que é importantíssima. E tem algumas fotos para vocês verem, tá? Olha só que interessante. A gente abriu, aí a gente viu a comunicação. Essa aqui é uma cirurgia bacana da gente de ver. E a gente puxou a bola de Bichat lá de dentro, porque a bola de Bichat fica localizada aqui mesmo, tá? Na bochecha. E eu fui lá por trás e peguei a bola de Bichat e tampei a comunicação. E depois suturei a gengiva por cima. Você tem aí uma perfeita tamponamento dessa fístula.
dessa comunicação oroantral, que nem está relatando ali no meu artigo. Tá? Quem quiser ler, depois pegue o artigo, leia na íntegra. E olha, depois de 2, 3 meses, esse paciente retornando no consultório, a qualidade que ele tem, tampado, tá? Não tem fístula nenhuma, não tem buraco nenhum. O paciente está comendo, não está entrando nada no seio maxilar. Ele está falando, não tem nenhum som anasalado, não está saindo nenhum ar dentro da boca. Então, fechou essa comunicação bucosinusal. E olha só, gente, molar, hein? Molar extraído. Não é nem segundo molar, foi molar, primeiro molar. Tá? Aqui está o primeiro pré, segundo pré, primeiro molar. Vocês vão cansar de fazer primeiro molar na clínica lá. Vão estar fazendo de balde. Só que tem que avaliar. Está próximo do seio? Tá, professor, está próximo do seio. Então, aí precisamos ter algumas manobras de suporte, tá? Para a gente conseguir fazer uma reversão dessa comunicação. Olha só, aqui o trauma oclusal, aqui a comunicação bucosinusal, né, constatada, e aqui quando o paciente chega no consultório, ele chega com essa fístula, tá? Então, quando chega com uma fístula dessa, pede a panorâmica e vem no consultório depois. Vamos analisar o tamanho da fístula. Provavelmente todo o seio maxilar está contaminado, tá? O velamento está constatado. Tá? Então, está tendo entrada de resíduo dentro do seio maxilar. Você já vê um velamento até parcial do seio aqui, tá? Então, aqui já velou praticamente todo o seio maxilar esquerdo, o lado direito está velando. Então, tome cuidado com esse diagnóstico aí. Aí abre-se, né? Se você abre, o tecido que está lá dentro é removido, tá? E depois põe a bola de Bichat e depois cicatriza normalmente, a gengiva volta ao normal, tá? Outro trauma, também uma fístula que chegou lá no consultório. Isso daqui, gente, o paciente já estava há 3 anos assim. 3 não, eu acho que 5 anos. Se eu colocasse o meu dedinho aqui, e meu dedinho já é grosso, entrava lá para dentro do seio maxilar. Entra. Comunicação lá dentro. A gente tem que abrir tudo isso daqui, tira todo o tecido que está totalmente contaminado e expõe o osso do seio. Pega a bola de Bichat e tampa. Tampa aqui, traz lá de dentro e tampa. Essa bola de Bichat, gente, que a gente tem, ela fica pediculada, a gente não corta ela. Ela fica ainda com nutrição. A gente não pega simplesmente a bola de Bichat e taca aí dentro. Não. A gente deixa essa bola de Bichat pediculada, ou seja, deixa unida. Não corta-se a bola de Bichat, ela tem que ter nutrição, senão ela necrosa. A necrose não tem efeito nenhum. A comunicação fica aberta. E a gente vem lá e coloca a gengiva por cima, sutura, e olha só como fica. Tá? A gente sai de uma situação aqui inicial de comunicação para uma situação final assim. Olha que lindo que fica. Até futuramente dá para colocar implante nesse paciente. Tá? Então você recupera o paciente. Oi? A bola de Bichat, ela fica parecida com plasma ou não? A gente já usou já também o PRF. O plasma riquifibrina, você está falando, né? Isso. A gente já usou. O plasma riquifibrina é bom também, serve para corpo adiposo, para tamponamento de fístula, só que tem um grande problema. Custo. A bola de Bichat custa quanto? Nada, porque já está aqui. Só 0, exatamente. Esse daí é o grande benefício da bola de Bichat. É o custo, é 0, é do próprio paciente. O que vai custar é a sua técnica. Você pode cobrar até um pouquinho a mais pela sua técnica. Mas o biomaterial, você não tem. Não precisa gastar em biomaterial. É do próprio paciente. Então, esse é o grande diferencial. Às vezes você não está ali. Você teve uma comunicação, você teve um planejamento prévio para você já preparar para uma bola de Bichat, que o paciente às vezes não tem recurso para isso, você colocar um biomaterial. Mas se o paciente tiver se tiver um recurso a mais, perfeito. Podemos colocar o PRF, a sua análise foi perfeita. Podemos colocar uma tela de titânio, podemos colocar até o BIOS como o osso liofilizado. Perfeito, sua análise é perfeita. Tá? Depende muito do bolso do paciente, vai depender do tipo de paciente que você está atendendo. Tá? E às vezes, gente, vou falar para vocês, esse tipo de oclusão, né, de uso da bola de Bichat, ela ocorre numa urgência. Porque você, às vezes,
está fazendo uma cirurgia, até mesmo planejado, foi quando você puxou o dente, veio o seio maxilar, veio assoalho. E aí você está na emergência, não tem nenhum biomaterial na mão, tem que fazer uso da bola de bichar. E aí fecha, tá? Esse aqui, o retalho palatino rodado, foi o que eu utilizei. Eu não sei se eu respondi para a aluna, não sei quem que perguntou, desculpa. Foi eu, a Rosana, professora, respondeu sim. Entendi, Quando beleza? eu estava assistindo, boa noite, eu estava vendo os slides no serviço antes. Aí eu estava pensando, né, se daria para ser utilizado também. Bom, falei, deixa eu perguntar. Não, super, muito bem observado. E você trabalha já com alguém que faça isso, né? Ou você estudou antes? Não, professor, é assim, já auxiliei em alguma cirurgia. Hoje eu não atuo mais no consultório, só em freelance. Às vezes, quando a doutora precisa, que ela me chama, mas hoje não é meu trabalho atual. Ah, maravilha. Então, assim, quem tem conhecimento dessa área, mais ou menos, já teve convívio, né? Já conhece muito bem E quem trabalha com enxertia de seio maxilar, com tamponamento de fístula, a gente que trabalha mais tempo com isso, a gente não é um bicho de sete cabeças, tá, gente? Não é uma coisa assim, nossa, seio maxilar, né? A gente trabalha num território que é bem complicado, né? Um território bem sensível. Eu conheço bucos, amigos meus mesmo, pessoal meu, que não consegue fechar um trauma, uma fístula bucosinusal. É bem complicado, porque o paciente aspira essa bola de bichar às vezes. E é difícil de parar na região. Então, tem várias técnicas que são aconselháveis, mas a gente pede para o paciente, olha, não assoe o nariz, não faça pressão negativa. Pressão negativa é quando você assoa o nariz mesmo. Você fica fazendo pressão em cima da bola de bichar, ela não aguenta. Ela sai da região. Né? Ela entra para dentro do seio maxilar, porque ali é ar. Passa todo o nosso ar ali, ventilação. Então, o paciente tem que ter um pouco de paciência também, né? É difícil falar que o paciente não ter paciência, é impossível isso, né? Mas colabora. Aí essas técnicas que a Rosana está falando, gente, são técnicas que são consagradíssimas, né? São técnicas que são usuais. O PRF, a tela de titânio, se usa muito isso, né? Eu mesmo uso bastante tela de titânio para resolver um problema desse, porque eu sei que o paciente não vai aspirar, né? Porque é planejamento. Fez o planejamento, mostrou o orçamento para o paciente falou, olha, eu vou fazer, eu vou enfrentar, perfeito, vamos fazer a cirurgia. Mas nem todos os pacientes têm financeiro, né? Porque é caro uma cirurgia dessa. Chega-se a um denominador muito grande. Então, acontece que os pacientes não têm tanto acesso, né? Então, a gente consegue fazer com a bola de bichar para eles. Então, é acessível nesse sentido. Outro tipo de situação foi o que eu utilizei na clínica lá, com o paciente que aconteceu essa comunicação. Foi tirado o segundo molar, houve a comunicação. O que a gente faz? A gente faz um retalho palatino. Faz um retalho pediculado, a gente não corta, ó. Não corta, a base aqui tá mantida, ó. Só a gente tangencia, tira um pedaço e roda para dentro da fístula, tá? A gente roda e sutura, olha que interessante. Você deslocou, aqui ficou cruento, ficou osso aparecendo. O que a gente faz aqui, professor? Coloca cimento cirúrgico, tá? Para não ficar aberto, cicatriza por segunda intenção. Demora 20, 30 dias para cicatrizar. Eu sei que demora, mas você está resolvendo um baita problema aqui do paciente, a fístula, tá? Você está resolvendo e outra, tá? Esse retalho está recebendo nutrição, porque a gente não cortou ele. Ele está nutrido. Então, ele vai cicatrizar para cá e aqui vai cicatrizar por segunda intenção. Demora um pouquinho, fecha, né? Olha que interessante aqui. O paciente chegou com esse trauma, uma fístula aqui no meio, e a gente abriu. Fez o retalho pediculado lá no palato, aqui o paciente que não tem dente, né? Tá vendo aqui que é dentado, né? Fez o retalho, você rodou o retalho para dentro da fístula, tá? Exatamente isso que a gente fez lá na clínica. E aí suturamos. Tá, o paciente, desculpa, deixa eu voltar aqui, a gente suturou em cima da fístula. E aí, olha só, tá segurando aqui o retalho. Depois de cerca de, aqui o pós-operatório de uma semaninha, tá? O paciente já tinha até cicatrização em palato já. E depois a cicatrização da fístula. Perfeito, tá? Segura bem, é uma técnica também consagrada, uma técnica que usa-se muito, muito confiável, dá para fazer na hora. Se não tem outro tipo de situação, vamos fazer esse, tá?
tá? Fechamento também vestibular. Também foi uma opção que eu já utilizei, uma opção bacana, que a gente aprofunda o sulco, tá? Vestibular. Então, a gente vai lá dentro do sulco vestibular, você rebate o retalho e depois joga para cima da fístula. Olha só o tecido aqui, ele recobre toda a fístula. E você sutura lá na palatina. Perfeito. Também resolve, tá? Tanto na palatina como na vestibular, os tecidos são sustentáveis, são nutridos. Então, você consegue suturar por cima da fístula. Você tampou o buraco com o próprio tecido do paciente, sem precisar de nenhum biomaterial. São técnicas próprias, técnicas que não têm gastos excessivos, tá? E aí você tem a finalização, ó, tecido vestibular. Alguém pode falar, professor, mas aí você teve uma alteração do sulco, né, do vestíbulo do paciente, do fundo de sulco. Perfeita análise, gente. Quem observou isso, dá para ver que houve o quê? Perdeu o fundo de sulco. Só que isso depois a gente conserta. Depois de um tempo, a gente aprofunda esse sulco aqui. A gente faz uma nova cirurgia e aprofunda, solta esse tecido aqui, tá? Perfeito? Eu não tenho a foto desse caso, porque é um caso um pouquinho mais raro de ser feito. Caudal look, tá? Esse acesso de caudal look é o acesso que vocês vão mais escutar para remoção de corpo estranho, tá? Com certeza, vocês já viram falar que foi tirado de dentro do seio maxilar raiz, como eu já falei para vocês nessa aula, já foi tirado lima, já foi tirado até implante de dentro do seio maxilar. Opa, implante cai direto lá dentro. Mau planejamento. Então, esse acesso, que é chamado de caudal look, que foi o cara que inventou esse acesso é feito através da fossa canina, tá? Então, você vai lá na depressão canina, acima do ápice dos dentes, você vai até a região de molares. A incisão vai até a região de molar. Você abre de região de distal de canino até molar, tá? E a incisão é parf, trapezoidal. Vamos ver como é que é essa incisão. Olha só que interessante. Começa em canino e vai até molar. E você expõe toda essa região. Essa incisão, essa técnica chama-se acesso caudal look, tá? Que a gente expõe o seio maxilar, tá? Essa aí, tenha em mente esse nome, porque isso daqui, gente, não cai. Desaba em qualquer concurso público que vocês prestarem, em qualquer curso de residência cirúrgica, em qualquer prova de cirurgia, vai cair isso. Acesso caudal look, tá? Então, é feito de distal de canino até a região de molares. Região de molares superiores, tá bom? Perfeito aí, gente? Todo mundo entendeu? Rebate o tecido e você tem acesso ao seio maxilar. E aí você faz o que você precisa fazer. Abre o seio maxilar e tira-se o elemento dental que está preso lá dentro. Professor, a gente sabe que dentro do seio maxilar tem a membrana sinusial. Sim, essa membrana que forra a parte interna do seio maxilar, quando você remove um corpo estranho, ela é removida também, tá, gente? Não é só o dente, não é só elemento dental. Lá dentro do seio maxilar tem a membrana, que eu vou mostrar para vocês já já essa membrana, por isso que eu não falei até agora para vocês, para não confundir a cabeça. Agora a gente vai falar alguma coisa sobre os dentes, né? Olha só que interessante. O seio maxilar aqui em cima e teve um dentinho preso lá, ficou lá para cima. Tem que buscar ele. Abre o seio, puxa o dente e você tem aí constatado, peraí, desculpa. Aqui é a radiografia do dente lá preso, tá? E depois você tira pelo caudal look. O acesso lá, canino, distal de canino até molares. Rebate o tecido, você tem acesso ao seio. Agora sim, esse caso aqui é um caso meu. Um colega cirurgião foi fazer um siso num paciente, eu não lembro qual época que foi, acho que foi agora esse ano, no meio do ano. E ele teve um problema, uma intercorrência no meio da cirurgia e deixou cair o seio dentro, o dente dentro do seio maxilar esquerdo. Esse paciente foi prontamente encaminhado para o nosso serviço da Buco e ele fez uma tomografia com um corte aí coronal e um corte sagital.
né? Então, a gente consegue ver aqui o sagital e o corte coronal, que é o corte de frente para trás. E a gente vê o seio do lado esquerdo com um dente. Notem uma coisa, não deu tempo de infeccionar. O seio ainda está radiolúcido, ó. Os dois seios. E outros seios frontais também. Todos eles radiolúcidos. Então, não tem infecção. Vamos operar. Aí a gente faz lá no centro cirúrgico. Isso daqui, gente, é uma mesa para operar um seio. Olha o tanto de material que a gente usa para operar o seio. Paciente sedado. E aí a gente tem a cirurgia. Deixa eu só mostrar aqui, ver se o vídeo roda. Se não estiver rodando, alguém grita aí, tá bom, gente? Olha o dente saindo aí do seio maxilar. Tá? Então, essa daqui é um acesso Caudiolook. Preste atenção no tamanho da incisão trapezoidal, né? Lá para o molar. Vamos fazer o próximo slide aqui para a gente... Aí. Agora, vocês vão ver a membrana do seio maxilar. Essa é a membrana que fica dentro do seio maxilar, tá, gente? Isso forra toda a parte interna. É aonde se instala as sinusites. Por quê? Porque a membrana do seio se irrita, ela se inflama e aí a gente chama de sinusite. A membrana do seio inflamada, tá? Então, isso que causa todas as infecções de sinusite. Precisa tirar quando a gente faz uma remoção de corpo estranho? Precisa, gente. Ela está totalmente infeccionada. Precisa remover essa membrana. E depois fecha? Fecha. 7 dias essa membrana fecha. Tá bom, gente? Então, ela fica... não tem mais problema. Esse seio aqui fecha normalmente. Outro vídeo aqui para vocês verem da limpeza do seio maxilar. A gente irriga bastante, ó. Tá? Então a gente joga soro lá dentro para irrigar, para tirar todos os corpos estranhos. Se tiver mais alguma coisa, mais alguma sujeira, mais alguma infecção, notem que aqui existem 2 afastadores e aqui o aspirador. Por um lado entra soro e por outro a gente aspira todas as impurezas. Então aqui é sempre soro fisiológico estéril, tá? 0,9%. E aí, como é que a gente vai fechar isso daí? A gente escolheu usar osso liofilizado e membrana. Olha que bonito que fica. Ó. Olha só essa incisão, ó, canino e vai até molar. Isso é um Caudiolook trapezoidal, tá? Aqui a base maior do que a parte inicial do retalho. Então, é um acesso trapezoidal. Deixa eu só colocar esse vídeo para vocês verem aqui. Tá? Então, você tem a finalização do caso, e aí depois você sutura aqui por cima e finalizou. O paciente vai ficar bem, vai para casa, e você resolveu o problema aí de uma futura infecção a nível alarmante aí. Bom, a gente tem aí... Oi? Aproveitando a imagem anterior, você poderia me explicar como que não sei se foi o dente todo ou só apenas a raiz, foi parar no seio? Porque eu não entendi como foi parar. A ideia é que o profissional, o colega, ele cortou, né, fez uma odontodissecção, e aí essa parte que sobrou, ele deve ter feito alguma força e ele foi para a região do seio. Como é siso, como é região de terceiros molares, é muito rápida a comunicação, é muito fácil. Como eu falei para vocês lá no começo, lá, né? O primeiro é o segundo molar, o segundo é o primeiro molar e o terceiro é o terceiro molar. Então, sempre há chance de cair. Então, ele fez a odontodissecção, perdeu o suporte, foi fazer força, caiu dentro do seio. Entendeu? Entendi, mas... entendi. Acho que um dia eu vou conseguir visualizar e vou conseguir entender com clareza, vendo a imagem
Da... Comigo não, né? Sim. Tomara que não aconteça comigo, mas assim, Não complicado. não vai acontecer porque você vai planejar bem. É claro que esse profissional se planejou também, só que é uma fatalidade, aconteceu, né? Ele provavelmente, o que tem que fazer quando acontece uma coisa dessa? A gente fala, é muito bonito, né? Já aconteceu comigo, já aconteceu com vários bucos, já isso aí. A gente tem que resolver. Se você não tem a técnica para resolver isso, você indica para alguém. Né? A boa conduta nossa, do cirurgião dentista, é a gente indicar para algum profissional que faça a cirurgia. Tá? Eu tenho Ciro, tenho não sei o quê, tenho a Thalita, tem não sei quem. Beleza, vamos indicar para essas pessoas que a gente conhece. Né? Que a gente conhece os trabalhos. A gente já viu, já soube de trabalhos. Então, sempre indique para algum profissional que resolva o problema. Tá? E caso você não queira resolver. Mas não deixe o paciente sair na rua com uma raiz no seio maxilar sem avisá-lo. Esse é o grande problema da profissão. O cara sai do consultório achando que extraiu o dente. E não está extraído. O dente está lá dentro da raiz do seio maxilar. A raiz está lá dentro. Então, há esse problema. Essa comunicação franca do profissional com o paciente. Com medo de tomar um processo, com medo de... Gente, essas coisas acontecem. Tá? Basta vocês procurarem profissionais para resolver. Se você deixar lá, o problema aumenta. Piora para a gente, piora para vocês. Tá bom? Prevenção, né? A gente sempre vai ter um diagnóstico precoce, a gente sempre vai ter as radiografias, a gente sempre vai fazer um planejamento para fazer uma cirurgia dessa. A gente nunca vai entrar numa cirurgia de primeiro molar, segundo molar, região de terceiros molares, sem um planejamento prévio, nunca, tá? A radiografia é sempre um exame completo para a gente. Ver a condição sistêmica desse paciente. Se você tem a previsão de que haja possível contaminação de seio, possível comunicação de seio, você tem que fazer um tratamento prévio com esse paciente. Aí a gente faz um tratamento antibiótico terapia antes de fazer uma cirurgia dessa. E aqui tem algumas formas da gente passar, tá? Se for criança, se for pacientes senis, pacientes idosos, ou pacientes normais, pacientes adultos, existe uma conduta medicamentosa prévia. Se você não tiver essa conduta, você pode levar infecções muito maiores do que a gente imagina. Tá? Aqui para pacientes diabéticos, a gente sempre pede para medicar-se 1 hora antes. 2 gramas para adultos. Então, são 4 comprimidos de antibiótico, gente. 4. 1 hora antes da cirurgia. Essa é a medida profilática mais utilizada na odontologia. 4 comprimidos de antibiótico antes da cirurgia. Se você tem certeza, ou se você ainda tenha alguma chance de comunicação, tem que passar antes. Como é uma cirurgia de alto risco, gente, passe sempre. Essa é a prevenção que vocês vão ter que ter. Tá? Bom, aqui o antibiótico que a gente vai passar, tanto faz, né? Desde que você passe de forma correta, a amoxicilina, a Clinda ou a AZE, são antibióticos eficazes para esse tipo de situação. Tá? A amoxicilina, de 500 miligramas, Clinda, de 300 e a AZE, 300 gramas também. Vocês podem passar esse tipo de conduta para o paciente. Vamos se acostumando com essa farmacologia, gente. Eu peço de joelhos para vocês. Anotem o nome desses remédios. É a hora de vocês começarem a ter mais familiaridade com isso. É a hora de vocês buscarem mais informação sobre remédios, antibiótico terapia. Por quê? Porque logo, logo vocês vão estar lá na clínica. E lá na clínica, vocês perguntam para a gente, professor, qual antibiótico eu vou passar para o paciente? Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Qual que é? Né? Porque eu sei qual que é, mas vocês têm que aprender. Então, a ideia é vocês começarem a se familiarizarem. Vocês vão ter a disciplina? Vão ter. Mas é bom vocês começarem a ter mais cuidado com o remédio, mais cuidado com anestésicos. Isso daí é uma coisa que vocês vão carregar para o resto da vida de vocês. Tem que dominar esse assunto, gente. Dentista que não sabe medicar não é dentista. Dentista que não sabe diferenciar sal anestésico de vasoconstritor não é dentista. Tá? Porque existe essa confusão homérica, não sabe vasoconstritor, não sabe o que é sal anestésico, se confunde muito. Então vão começando a estudar. Professor, mas não é a hora. Pega o livro e estude, gente.
Não é só o que o professor fala que vocês precisam estudar. Vocês precisam ser a mais. Vocês precisam estar um pouquinho a mais do que a média. Um pouquinho acima da média. É isso que eu exijo de vocês. Alunos meus, que vocês têm que ser um pouquinho melhor do que a média. A média não interessa pra gente. Vocês têm que ser um pouquinho além. Então, estudem um pouco mais do que eu dou. Vocês vão ver que vocês vão ter futuro lá na frente. Vocês vão debater com o professor. Professor, eu quero passar uma Clinda. Pô, legal. Por quê? Aí você vai começar a falar por quê. Quero passar um ASE. Pô, legal. Por que você quer passar esse antibiótico? Bacana. Né? Do que a gente falar para vocês passarem um antibiótico. Isso daí é fácil. O professor sabe. Né? Então, vocês começando a ter esse conhecimento, vocês demonstram que vocês têm... A gente vai ter respeito, né? Pelo que vocês estão levando para a gente. A gente vai falar, poxa, esse aluno aí é um aluno de valor. É um aluno bacana. E a gente começa a dar aquela sequência boa, começa a ter... As cirurgias começam a evoluir para um grau melhor. Não fica só naquelas cirurgias babinhas. Fica uma coisa mais elevada. A turma vem junto, né? Vocês todos têm que vir junto. Não é só um ou outro, não. Eu sei que tem alunos que são um pouco mais acima da média por natureza, mas esses mesmos têm que ser mais agregadores e pegar os que estão ali mais atrás e se ajudar a ficar num nível bom, que a turma inteira ganha, gente. Vou falar isso para vocês. A turma inteira sai ganhando. Quando vocês saem de uma faculdade que vocês aprendem de tudo, pô, vocês estão preparados para a vida. Ponto final. Aí vocês vão fazer a asepsia, né, daquele campo cirúrgico, como você já sabe, como eu falei para vocês, toda aquela asepsia e antissepsia, campo estéril no peito do paciente, e vão fazer toda a técnica antisséptica, né? Como já nem vou ressaltar isso para vocês, e vão fazer toda a desinfecção do campo e fazer as cirurgias. O que é recomendável depois de isso daqui, dessas 4 bolinhas que estão aqui, a gente vai sempre fazer o bochecho antisséptico, sempre, tá? Mesmo que você, eu irrita um pouco, o paciente não gosta, não tem acesso porque é caro, tenta fazer ele sempre deixar limpa aquela região onde teve a fístula. Por quê? Porque é uma região frequentemente contaminada por bactérias, né? Se você falar para ele lá, olha, fulano, fica lá tirando gás, fica trocando gás, o gás é mais sujo do que o papel higiênico da casa do cidadão, porque ele guarda o gás dentro do bolso, dentro da carteira, dentro do boné, que eu já vi cara tirar gás do boné. É cada situação, gente, que a gente vê. Então, pede para ele fazer um bochecho em casa. Melhor coisa que a gente faz. A gente vai ter a limpeza da região. E aí o teu processo cicatricial fica perfeito. Fica fantástico o teu processo cicatricial. O paciente vai adorar. E aí você consegue ter uma boa cicatrização final. Beleza, gente? Falei bastante, mas falei rápido, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém está querendo colocar alguma coisa aí que já viu, fora disso que eu falei? Alguma coisa que queira falar com os colegas? Estamos abertos aí, gente. Professor, achei que não pudesse fazer bochecha depois de uma cirurgia. Não, o bochecho é recomendável por algumas ocasiões. Por exemplo, para diminuir colonização de bactéria, é perfeito. Agora, um pós-cirúrgico onde você não tenha bactérias, como uma extração de sisos, que não esteja infeccionado, obviamente, uma extração de dente comum, aí você pode até administrar o bochecho com soro fisiológico, ou até mesmo só escovação normal e fio dental. Agora, onde você tem a colonização de bactérias, você tem que diminuir um pouco essa colonização. E aí é aconselhável a clorexidina. A clorexidina vai passar um pouco mais de limpeza ali da onde você fez a sua cirurgia. Porque até a sutura retém resíduos, retém bactérias. Então você vai deixar limpa a cirurgia, tá? Não é também, vai falar para o paciente fazer 3 vezes por dia. Não. Você vai falar, olha, faz uma vez por dia um bochecho com antisséptico bucal, que tenha clorexidina, de preferência. Não adianta fazer com coisas que não têm efetividade, só que tenha clorexidina na sua composição. Aí você pode pedir para ele fazer lá com Periogard, você pode fazer o clorexidina pura, mas embora tenha um gosto ruim, mas também pode ser feito com Plax. Esses que têm clorexidina na sua composição, perfeito, mas não precisa ser toda hora. Uma vez por dia, quando chega em casa, está perfeito. Beleza? Beleza. E aí, gente?
Mais alguém? Tudo bem aí, pessoal? Então tá tranquilo? Então, semana que vem, ressaltando já que o pessoal já está mais tranquilo aí, vamos para laboratório, última